Chega essa época do ano e muitos de nós fazemos aquela lista de promessas: cuidar melhor da saúde, melhorar as finanças e passar mais tempo com quem amamos, além de investir na carreira e, claro, eliminar todos os nossos maus hábitos. Isso definitivamente nos parece bem familiar. Mas deixa eu te perguntar algo. Quantas vezes você já começou o ano cheio de planos e viu tudo desmoronar antes mesmo das águas de março chegarem? Será que o problema está em estabelecer uma meta irreal ou em algo mais profundo que bloqueia as nossas mudanças? Nesse encontro, vamos explorar como transformar promessas vazias em ações que realmente criam uma vida nova. Não falaremos sobre listas, e sim sobre propósito. E, se você está cansado de encerrar o ano com muitas frustrações, prepare-se, porque hoje eu vou te mostrar como transformar o próximo ano no melhor ano da sua vida. Quando eu era mais jovem, acreditava que a vida seguiria o formato linear de um filme, com início, meio e um fim bem definidos. Contudo, com o passar dos anos, percebi que ela se assemelha muito mais a um seriado, onde cada temporada traz novos inícios e desfechos, carregando em si promessas de reviravoltas e lições valiosas. Essa percepção revela algo essencial. A vida é cíclica e se reinventa continuamente, nos convidando a crescer e a nos transformarmos a cada instante que se passa. Ao compreender essa natureza cíclica, nós somos desafiados a abraçar a mudança não como algo a se temer, mas sim como um instrumento de renovação. A vida é um ciclo contínuo de transformações, onde cada etapa representa um convite para abraçarmos a mudança com coragem e sabedoria. É como se, ao final de cada temporada, nós iniciássemos um novo roteiro repleto de personagens inéditos e uma trilha sonora renovada. Esse movimento constante, embora natural, muitas vezes nos desafia, pois a transição entre o que foi e o que está por vir carrega consigo tanto promessas quanto incertezas. O desconhecido costuma despertar hesitações, enquanto a familiaridade, mesmo quando incômoda, oferece uma sensação de segurança. A mente, com sua tendência a buscar um conforto no previsível, frequentemente resiste às transformações. Da mesma forma, um animal treinado que responde automaticamente a um comando, nós também somos, na maioria das vezes, condicionados a seguir padrões de comportamento habituais, mesmo que esses padrões nos sejam prejudiciais. A força do hábito nos aprisiona, dificultando a adoção de novos comportamentos que nos conduzam a uma vida mais plena. Para quebrar esse ciclo, é necessário coragem. A coragem de enfrentar a tempestade interior e vislumbrar o céu sereno que aguarda além das nuvens. Aceitar que a mudança é inevitável abre caminho para uma jornada de descoberta e renovação. Ao compreendermos a efemeridade de tudo, das dores às alegrias, dos desafios às conquistas, desenvolvemos a serenidade necessária para navegar pelas marés imprevisíveis do destino. Essa tranquilidade interior
uma força silenciosa, mas poderosa, permite-nos acolher as transições com mais leveza, confiantes de que cada perda carrega em si a semente de um novo começo. Para aqueles que buscam uma vida espiritual mais plena, a mudança não é apenas uma adversidade a ser enfrentada, mas sim uma grande oportunidade de transcendência. Não se trata de negar as dificuldades, mas sim de encará-las com determinação e confiança, reconhecendo nelas o potencial para a transformação. Cada obstáculo separado representa um passo em direção à liberdade interior, um estado de consciência elevado onde a luz da realização dissipa as sombras do infortúnio. A chave para essa transformação reside no trabalho consciente com as energias que permeiam o passado, o presente e o futuro. O passado muitas vezes é encarado como um fardo, porém, ele deve ser reinterpretado como uma fonte de sabedoria. Nele, encontramos as lições que moldaram quem somos hoje. Perdoar os erros cometidos, sejam eles nossos ou alheios, e liberar ressentimentos é um ato poderoso de libertação. Não significa esquecer, mas sim aprender a seguir em frente, livre do peso da culpa. No presente, nós encontramos o nosso verdadeiro poder. Este momento único e irrepetível é o ponto de convergência onde todas as nossas experiências passadas e todas as nossas aspirações futuras se encontram definitivamente. Aqui reside a possibilidade de moldar a realidade, de alinhar nossas intenções com o fluxo universal e assim criar o futuro que tanto desejamos. Conectar-se plenamente ao agora não é apenas um ato de presença, mas também uma manifestação de confiança numa força cósmica infinita que guia e ilumina cada passo do caminho. O futuro, embora envolto em incertezas, não é um destino fixo, mas sim um campo fértil onde nossas ações e pensamentos do presente plantam as sementes do que está por vir. Cultivar hábitos saudáveis, pensamentos edificantes e intenções claras é essencial para criarmos uma vida de sucesso e prosperidade. Porém, é crucial estar atento às barreiras internas, como o medo e a dúvida, que frequentemente nos afastam de nossos objetivos. A fé, como convicção e não como crença subjetiva, aliada à ação consciente, transforma essas barreiras em degraus que nos impulsionam para a frente. Nossas palavras e nossos pensamentos adquirem um poder extraordinário. Quando alinhados com uma emoção genuína e uma intenção clara, eles ativam forças vibracionais capazes de manifestar nossos desejos mais profundos. Essa energia invisível, mas presente em tudo ao nosso redor, é a ponte que conecta nossas aspirações à realidade. Quando nossa vontade é direcionada com clareza e propósito, ela se torna uma força criadora capaz de moldar as nossas vidas, assim como um artista transforma uma ideia em uma obra de arte. Para nós, terapeutas energéticos, as ferramentas dessa transformação são o pêndulo e os tratamentos vibracionais, que, por meio de gráficos específicos, nos permitem canalizar e alinhar essa energia de forma precisa e eficaz. A saúde, em sua essência, transcende a mera ausência de doenças. Ela reflete
um estado de equilíbrio e harmonia entre corpo, mente e espírito. Muitas vezes, enfermidades têm origem em padrões mentais disfuncionais que, ao serem transformados, promovem também a cura no corpo físico. Nós podemos facilmente dizer: quando eu puder, eu ajudo. No entanto, a cura muitas vezes se revela nas pequenas ações que já estão ao nosso alcance, como um sorriso sincero ou uma alegria contagiante. Esses são gestos simples e acessíveis, porém carregados de significado, e tornam-se poderosos aliados nos processos de cura. Espalhar a felicidade é um ato transformador que beneficia não apenas quem a oferece, mas também quem a recebe, criando assim um ciclo virtuoso de bem-estar e conexão. Quanto à prosperidade, ela vai além da acumulação de bens materiais. A verdadeira prosperidade é a capacidade de adquirir aquilo que realmente necessitamos para viver com plenitude, sem excessos e também sem carências. Essa capacidade é fruto de uma mente educada, de uma paz interior sólida e de ações alinhadas com os nossos valores. Em última análise, a prosperidade é o reflexo da harmonia entre nossas intenções e o fluxo criativo universal. Ao integrarmos esses princípios em nossa vida, percebemos que a mudança, longe de ser uma ameaça, é uma aliada poderosa. Cada desafio enfrentado, cada ciclo encerrado, nos oferece a oportunidade de recomeçar com mais sabedoria e clareza. Esse entendimento nos convida a viver com leveza, guiados não pelas circunstâncias externas, mas por uma conexão profunda com a nossa própria essência divina. O termo sucesso é frequentemente associado ao brilho da conquista. Mas o sucesso é um estado de ser que carrega uma profundidade muito além das aparências. Não é apenas uma questão de alcançar metas ou acumular bens materiais. Trata-se de desenvolver um equilíbrio harmonioso entre realização, propósito e uma paz interior inabalável. Um conhecimento que me trouxe verdadeiras realizações e que não me canso de repetir são as palavras de Paramahansa Yogananda, que disse: o verdadeiro sucesso é um estado de realização que abrange não apenas o físico, mas também o campo mental e o espiritual. Essa visão redefiniu o meu conceito de sucesso e me inspirou a explorar uma dimensão mais elevada da minha existência. Os atributos que alicerçam o sucesso não brotam do acaso. São frutos que precisam ser cultivados e praticados. Yogananda nos ensina que o primeiro passo é compreender que o sucesso não depende apenas de nossas habilidades naturais. Ele depende também da determinação em criar as oportunidades necessárias. Ele nos lembra que essas oportunidades não são meras dádivas do destino, mas sim resultados de ações passadas e ações presentes. Ou seja, a responsabilidade de moldarmos nosso próprio futuro recai inteiramente sobre nós. E é exatamente nesse ponto que costumo destacar a necessidade de discernimento sobre o chamado pensamento mágico, que atribui todo o poder da transformação
a um gráfico radiônico, por exemplo, ou qualquer fonte externa. É fundamental compreender que os tratamentos vibracionais, como o uso de gráficos, têm como objetivo atuar no campo microvibratório, facilitando o alinhamento entre as nossas intenções e as oportunidades que se apresentam no fluxo da realidade. Trata-se, então, de uma ferramenta de harmonização e não de um agente milagroso. E a sua eficácia depende também de nossa clareza, propósito e ação consciente. É preciso entender que tudo começa na mente, esse jardim fértil onde florescem as sementes do nosso destino. Yogananda compara os pensamentos aos ímãs, capazes de atrair circunstâncias e trazer resultados que vibram em sintonia com eles. Considere a mente como um campo a ser cultivado. Se permitirmos que ervas daninhas proliferem, dificilmente colheremos as flores. Da mesma forma, pensamentos predominantemente negativos anulam os efeitos de qualquer ideia positiva que surja. Por isso, é essencial praticar o cultivo contínuo de pensamentos otimistas e perseverantes. Essa prática não só molda a nossa percepção, mas também alinha nossas ações às vibrações daquilo que desejamos manifestar. Outro pilar indispensável do sucesso é a nossa força de vontade, descrita por Yogananda como o motor de todos os nossos poderes. Sem ela, até mesmo os movimentos mais simples tornam-se impossíveis. Para fortalecer a vontade, ele propõe um método prático, o qual é realizar tarefas pequenas e desafiadoras e, gradualmente, avançar para desafios maiores. Para isso, escolha uma tarefa simples que você acredita não ser capaz de realizar e conclua com toda a sua energia e determinação. Esse exercício revela que a força de vontade não é algo fixo, mas uma energia dinâmica que pode ser expandida e direcionada conforme as necessidades do momento. Assim, ao praticarmos consistentemente, nós seremos capazes de fortalecer essa força interna e utilizá-la para conquistar objetivos cada vez mais desafiadores. O sucesso também exige introspecção. A autoanálise, como descreve Yogananda, é um espelho que revela as áreas ocultas de nossa mente. Nós devemos examinar nossas fraquezas, hábitos e tendências com honestidade, sempre prestando atenção para nunca cair naquela autocrítica destrutiva. Este é um passo fundamental para corrigirmos nossa trajetória. Essa prática, ela age como uma bússola interna, guiando-nos em direção ao nosso verdadeiro propósito. Mais do que simplesmente identificar uma dificuldade, ela nos desafia a criar soluções práticas alinhadas com nossos objetivos mais elevados, permitindo-nos avançar de forma consciente e determinada. Sabemos que vivemos em um mundo onde distrações e desejos artificiais nos cercam, e o apego ao conforto material pode nos escravizar em vez de nos libertar. A vida simples, como pensamento elevado, como sugere Yogananda, é o caminho que nos conduz à felicidade duradoura e ao sucesso genuíno. Essa filosofia nos desafia a avaliar o que realmente importa e alinhar nossas escolhas com nossos valores mais profundos. Mas agora surge uma pergunta: e quanto aos nossos fracassos? Em um tempo em que a riqueza material é frequentemente vista como o critério que separa
os vencedores dos demais, o fracasso é muitas vezes encarado como uma punição, como se fosse uma mensagem que diz: você não é bom o suficiente. Mas isso é apenas a narrativa que tentam nos impor. O fracasso, na realidade, está longe de ser um obstáculo. Ele é um convite ao aprendizado e ao crescimento. O fracasso é simplesmente uma oportunidade de plantar as sementes do verdadeiro sucesso. Quando interpretamos o fracasso como um professor e não como um algoz, ele nos encoraja a manter a cabeça erguida e a tentar novamente, mesmo sob condições de pressão. Yogananda diz: se a pressão das circunstâncias o machucar, mantenha a cabeça erguida e tente mais uma vez. Essa resiliência é a marca registrada das pessoas bem-sucedidas, que aprendem a transformar os desafios em verdadeiros trampolins para o progresso. E claro, também não devemos nos esquecer que no cerne de todos esses princípios que vimos está a nossa conexão com o divino. Como nos ensinaram nas Escrituras Sagradas, a harmonia com a vontade divina é a fonte suprema de toda a realização. Por isso, é essencial buscarmos constantemente aprimorar a nossa clareza mental, fortalecer a nossa concentração e intensificar o nosso magnetismo pessoal. A radiestesia, quando praticada corretamente, se revela uma excelente ferramenta nesse processo. Afinal, sem concentração e clareza mental, a prática da radiestesia se torna apenas um jogo de sorte. Mas, quando alinhamos a nossa vontade à vontade universal, nós fundimos com a energia cósmica, nos tornando verdadeiros co-criadores de nossa realidade e, assim, conquistando todos os nossos objetivos mais elevados. Portanto, deixo aqui um ponto de reflexão. De que adianta conquistar o mundo externo se o nosso mundo interno permanece em desordem? Esta é uma pergunta simples, mas poderosa, que resume a essência do que significa viver uma vida de sucesso verdadeiro que integre a mente, o corpo e o espírito. Ao longo deste ano, mergulhei em uma experiência que mudou a minha perspectiva sobre o mundo e sobre mim mesmo. Eu me refiro ao encontro sincero que tive com o budismo. Apesar de já ter tido contato com essa filosofia, foi somente neste ano, ao explorá-la com um olhar comprometido, que comecei a compreender a sua profundidade. Nesse percurso, descobri algo que acredito ser essencial para todos nós, o qual é a prática da equanimidade, que envolve em si outros conceitos interligados de extrema importância. A equanimidade não é apenas um conceito filosófico ou espiritual. É uma habilidade prática que pode transformar profundamente a maneira como enfrentamos os desafios do dia a dia. Ela é um estado de serenidade que nos ajuda a transcender os extremos emocionais. Contudo, diferentemente da apatia, que nos desconecta do mundo, ou da indiferença, que nos torna insensíveis, a equanimidade nos ensina a participar da vida com equilíbrio e clareza. Imagine a seguinte situação: você está em uma reunião de trabalho e recebe uma crítica inesperada. A reação automática poderia ser defensiva ou até mesmo agressiva. Porém,
com a prática da equanimidade, seria possível observar a crítica sem a absorver como um ataque pessoal. É nesse momento que você ganha a liberdade de escolher uma resposta equilibrada, em vez de reagir impulsivamente. E esse é o maior poder da equanimidade: criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Na essência da equanimidade está o equilíbrio mental, que é a capacidade de manter a mente estável, mesmo em meio às turbulências. Como uma balança ajustada de forma perfeita que não se inclina excessivamente para nenhum dos lados. Podemos usar o exemplo do trânsito. Pense em um engarrafamento inesperado. A tendência comum é ficarmos irritados ou ansiosos, especialmente se estivermos atrasados. A equanimidade, no entanto, nos convida a observar a situação como ela é, um evento que está fora do nosso controle. Sendo assim, ao invés de alimentarmos a frustração, podemos usar esse tempo para ouvir algo edificante ou simplesmente observar a nossa respiração. Esse simples ajuste mental nos protege de um desgaste emocional desnecessário. Essa capacidade de se manter estável está diretamente ligada à compreensão da impermanência, que é um dos pilares do budismo. Nada na vida é fixo ou permanente. Reconhecer esta verdade nos ajuda a lidar melhor com perdas, mudanças e até mesmo com momentos de felicidade e de tristeza. Afinal, tal como as estações mudam, as circunstâncias da vida também se transformam. Um aspecto essencial da equanimidade é o que chamamos de distanciamento saudável. Esse distanciamento não é uma desconexão das emoções ou das experiências, e sim uma capacidade de observá-las sem se deixar consumir por elas. Seria como assistir a um filme. Nós podemos nos envolver com a história e sentir empatia pelos personagens. Porém, sempre saberemos que somos apenas um telespectador. Na vida, esse distanciamento funciona da mesma forma. Por exemplo, em uma discussão com uma pessoa próxima, sem a equanimidade, a raiva ou a mágoa poderiam facilmente resultar em palavras impulsivas que talvez prejudicasse o relacionamento, trazendo grande tristeza para ambos os lados. Porém, ao mantermos um distanciamento saudável, conseguimos perceber nossas emoções sem agir por impulso, escolhendo palavras e ações para fortalecer o diálogo em vez de agravarem o conflito. Como disse anteriormente, esse espaço entre o estímulo e a resposta é onde reside o tão aclamado livre-arbítrio. É nesse momento que podemos decidir conscientemente como reagir em vez de sermos dominados por reações automáticas e impulsivas que apenas querem impor a ideia de que sempre temos que ser os donos da razão. Embora a equanimidade pareça um conceito que privilegia o desapego, ela é, na verdade, o alicerce da compaixão genuína. Isso acontece porque a equanimidade nos permite enxergar a todos com imparcialidade, reconhecendo que todos os seres desejam a felicidade e temem o sofrimento. Por exemplo, imagine que você está ajudando um colega que frequentemente comete erros. Sem equanimidade seria fácil perder a paciência ou
tratá-lo de forma indiferente. Mas, ao praticar a equanimidade, você reconhece que ele, assim como você, está enfrentando seus próprios desafios e limitações. Esse entendimento alimenta a compaixão, permitindo que você ofereça apoio sem julgar ou sem exasperar. Além disso, a equanimidade impede que nossa compaixão se torne seletiva. Ela nos ensina a tratar os nossos amigos, pessoas estranhas e até adversários com o mesmo senso de humanidade. Isso não significa ignorar nossas preferências ou sentimentos, mas sim ampliar a nossa perspectiva para incluir a todos. É aquela coisa que nos foi ensinado, mas que resistimos em aprender, chamado de amor incondicional. Desenvolver a equanimidade é um processo gradual e exige prática intelectual. Uma das ferramentas mais eficazes que experimentei foi a meditação Metta-Bhavana. Durante esta meditação, podemos praticar direcionando nossa atenção para diferentes categorias de pessoas. Primeiro, uma figura neutra, depois, alguém querido e, finalmente, uma pessoa que nos desafia emocionalmente. O objetivo desta meditação é manter o mesmo nível de equilíbrio e serenidade em todas essas situações. Se vocês quiserem, deixe um comentário aqui embaixo que publicarei um exercício de meditação guiada especialmente para você. Outra prática útil é a observação das sensações corporais. Por exemplo, quando sentimos uma dor ou desconforto físico, nós podemos nos treinar para observar a sensação sem reagir imediatamente. Seria como segurar um cubo de gelo que no início nos traz uma sensação intensa. Mas, ao observá-la com calma, ela se torna cada vez mais suportável. Essa habilidade de simplesmente observar sem reagir se transfere para a nossa vida cotidiana, ajudando-nos a enfrentar desafios emocionais com mais resiliência. Aliás, saibam que tudo isso que comentei já foi comprovado cientificamente. Um outro aspecto importante é que a equanimidade está profundamente conectada ao conceito de vacuidade. No contexto do budismo, a vacuidade refere-se à natureza dos fenômenos como sendo vazios de existência inerente, o que significa que as coisas não existem da maneira como as percebemos, com uma natureza física e independente. Por exemplo, podemos olhar para uma flor e acreditar que ela existe de forma sólida e independente. Nós podemos dizer: que flor bonita. No entanto, essa percepção é ilusória, pois para que pudéssemos ver essa flor, foi necessário que ela se submetesse a diversas causas e condições para existir, como a semente, o plantio, o solo, a água e os demais cuidados necessários. Além disso, a ideia de uma flor como algo sólido e inerente é apenas um conceito mental da nossa mente analítica, que tende a perceber as coisas de forma separada e estática, quando, na verdade, tudo está interconectado e em constante transformação. Concluímos assim que tudo no universo depende de causas e condições para a sua existência. As coisas existem, mas não da maneira como imaginamos. Elas são, na verdade, manifestações da mente e dependem da interação com a realidade e com a percepção que todos temos delas. Este conceito é crucial para compreender a natureza do sofrimento humano. Quando acreditamos que as coisas
possuem uma essência fixa e inalterável, passamos a nos apegar a elas, gerando assim aquilo que chamamos de sofrimento. A vacuidade nos ensina a ver o mundo e os objetos ao nosso redor como projeções mentais, liberando-nos da ilusão da solidez e da permanência. Assim, ao entendermos o conceito de vacuidade, diminuímos o nosso apego às coisas e, consequentemente, ao sofrimento. Esse é um outro aspecto que nos ajuda a diferenciar o pensamento mágico do verdadeiro pensamento criativo. Imagine uma pessoa que monte um gráfico vibracional para fazer com que ela ganhe na loteria. Então, ela investe o seu tempo e investe a sua energia na montagem desse gráfico. E isso, com certeza, faz com que essa pessoa acredite que o gráfico tem um poder inerente que vai mudar a sua vida. Ao fazer isso, essa pessoa cria uma ilusão de que a felicidade e o sucesso dependem de algo externo, ou seja, de uma crença fixa na existência de um poder mágico. Ao aplicar o conceito de vacuidade, essa pessoa começa a perceber que o gráfico não possui uma essência ou um poder próprio, mas sim que ele é apenas um significado atribuído pela mente. E, ao entender isso, ele compreende que um gráfico em radiestesia é apenas um instrumento modulador e que o verdadeiro potencial criativo para se alcançar aquilo que se busca está em sua própria essência. Portanto, podemos dizer que a vacuidade ajuda a perceber a verdadeira natureza das coisas, vazias de existência própria e dependentes das escolhas da mente humana. Ao eliminar a crença no poder fixo e externo, ela passa a focar na ação e no poder que reside em sua própria mente e em suas escolhas feitas de forma consciente. Em resumo, a equanimidade não é um conceito abstrato ou distante. É uma prática viva que pode transformar todos os aspectos da nossa existência. Ela nos ensina a encontrar estabilidade em um mundo instável, a cultivar compaixão genuína e a lidar com os altos e baixos da vida com mais sabedoria e graça. Na prática da radiestesia multidimensional, viver a equanimidade é de extrema importância, pois ela nos dá uma estabilidade e nos permite manter uma neutralidade diante das situações para que assim possamos criar diagnósticos precisos sem perder a nossa serenidade. Podemos concluir que a vida é como a construção de uma ponte. O passado fornece os alicerces, o presente constrói a sua estrutura, enquanto o futuro é o caminho que estamos criando sobre essa ponte. Cada escolha que fazemos adiciona uma nova peça a essa estrutura, determinando a direção e a estabilidade da nossa jornada. Como disse anteriormente, entender e aceitar a mudança é a chave para se alcançar a saúde física e mental, a alegria e a verdadeira prosperidade. Não se trata apenas de alcançar metas externas, mas também de construir uma base sólida que esteja alinhada com o fluxo das forças do universo. E é justamente neste momento de transição, quando a energia renovadora do Ano Novo desperta dentro de nós o desejo de recomeçar, que surge uma oportunidade única. A chance de dar um passo à frente e avançar para uma nova fase da sua vida. Uma fase onde não se busca apenas o sucesso externo, mas também
um equilíbrio profundo e uma conexão autêntica com a nossa essência divina. Agora, imagine se você tivesse à sua disposição as ferramentas necessárias para acessar as dimensões mais profundas do seu ser, tornando-o um verdadeiro mestre do seu próprio campo vibracional. Não se trata apenas de conquistar uma saúde melhor ou o seu próprio equilíbrio, mas também de você ser capaz de transformar a vida de outras pessoas, irradiando harmonia e bem-estar por onde passa. A formação online Jornada da Radiestesia não é apenas um curso. É um verdadeiro chamado para a sua transformação pessoal, que integra ciência e espiritualidade, oferecendo uma compreensão profunda da energia universal. Aqui você não apenas aprenderá técnicas, você renascerá como uma pessoa alinhada com o propósito mais elevado da sua alma. Ao ingressar nessa jornada, você estará se conectando a um novo patamar de consciência. Imagine aprender como equilibrar sua energia pessoal e a cultivar o bem-estar físico, mental e emocional no seu dia a dia. Com a radiestesia multidimensional, você terá o poder de alinhar o seu corpo e a sua mente aos fluxos vibracionais que sustentam a saúde e a vitalidade, permitindo que esses aspectos se integrem harmoniosamente. Ao mergulhar na prática da radiestesia multidimensional, você começará a se libertar dos padrões limitantes que carregou por anos, abrindo espaço para uma conexão mais profunda com a sabedoria universal. O autoconhecimento se tornará uma ferramenta transformadora não apenas para a sua própria evolução, mas também para que você possa auxiliar aqueles ao seu redor com mais clareza e propósito. O poder de manifestação se revela quando suas intenções estão alinhadas com o fluxo cósmico. Por isso, você aprenderá a co-criar a sua realidade de forma consciente, gerenciando a sua energia e a energia ao seu redor. Tudo direcionado para materializar os seus desejos mais profundos e autênticos. Ao final dessa jornada, você dominará técnicas que lhe darão o poder de transformar vidas, começando pela sua. Concluir essa jornada fará com que você se sinta em sintonia com o seu propósito espiritual e, mais importante, com a missão de ser um agente de cura e transformação no mundo. A radiestesia, portanto, não é apenas uma ferramenta de equilíbrio energético. Ela é um meio de elevar a consciência humana e contribuir para o bem-estar coletivo, te tornando parte de algo maior. Ao final dessa jornada, você não será apenas alguém que entende a radiestesia. Você será um verdadeiro radiestesista multidimensional. Alguém capaz de acessar, interpretar e equilibrar os fluxos energéticos de maneira única e libertadora. Seu entendimento da energia universal será profundo e suas habilidades práticas uma verdadeira transformação para a sua vida e para a vida daqueles ao seu redor. Então, se você sente que chegou a hora de criar algo novo e transformador, algo que traga equilíbrio, saúde e prosperidade, aceite este convite. O ciclo da vida está pronto para ser reescrito. E você está sendo chamado para vivê-lo de maneira vibrante, como um ser alinhado com a essência do universo. Por isso, junte-se a nós na formação online Jornada da Radiestesia. E vamos juntos transformar esse ciclo de vida em um legado vibrante, marcando um futuro de equilíbrio e prosperidade para todos nós.
Inscreva-se agora e inicie a construção do seu futuro da maneira que você realmente merece viver. Para saber todos os detalhes, acesse agora www.jornadadaradiestesia.com.br ou clique no link que está na descrição e no comentário fixado. E, antes de nos despedirmos, eu quero dizer algo muito importante para você. Ao encerrarmos mais um capítulo dessa caminhada juntos, quero abrir meu coração e expressar a minha mais profunda gratidão a você, que esteve conosco partilhando momentos de aprendizados e sonhos. A sua presença é a razão de tudo isso existir, e não há palavras que traduzam o quanto isso significa. Desejo que este novo ano chegue como um abraço caloroso, trazendo a você um mundo de possibilidades, transformações e realizações. Que cada dia seja um convite para crescer, aprender e celebrar a beleza da vida. Que os desafios sejam caminhos de sabedoria, as conquistas sejam as sementes de alegria e os sonhos floresçam com toda a intensidade que você merece. Desejo que a saúde te envolva, cuidando do seu corpo e da sua alma, e que a serenidade seja a sua companhia fiel. Que a prosperidade se manifeste não apenas em bens materiais, mas também na riqueza das suas conexões, no brilho da sua essência e na paz que habita dentro de você. Que você siga guiado pela luz do seu coração, encontrando força na autenticidade e coragem nos momentos de decisão. Que a felicidade simples, aquela que preenche os pequenos instantes, seja o fio condutor da sua jornada. E que cada passo seja celebrado com gratidão. Desejo que este novo ano seja um espelho do seu melhor, refletindo amor, equilíbrio e plenitude. Que as bênçãos do universo alcancem você e a todos ao seu redor, irradiando luz, harmonia e transformação. Com todo carinho, deixo aqui os meus sinceros votos de um ano novo extraordinário. Que ele seja o cenário perfeito para que você escreva novas histórias, alcance novos patamares e, acima de tudo, se conecte cada vez mais com a sua essência divina. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, compartilhar esta mensagem com todos os que você ama. Gratidão por fazer parte dessa caminhada. Que o amor que nós compartilhamos aqui seja apenas o começo de um ano inesquecível. Que esse ano novo seja um ciclo pleno de luz e renovação para todos nós. Paz. Amém. Eu agradeço a sua presença e nos vemos em nosso próximo encontro.